Muito bem, vamos convidar a Ana para participar com a gente aqui, a doutora Ana. Doutora Ana, bom dia. Bom dia, a minha câmera está travada, não está? Tá travada ainda, está escura. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Entrar ao vivo é isso, né? Acontece, pode acontecer. A gente te aguarda por enquanto. Vamos lá. Enquanto a doutora Ana soluciona a questão da câmera, eu vou até comentando com vocês aqui, ó, eu achei muito interessante o comentário me permitam voltar aqui, o comentário do Pedro, que ele falou o seguinte, sobre sonhos. Creio que uma das belezas na interpretação do sonho é esta própria capacidade de reconhecer que nem sempre iremos interpretar tudo no 100%. É um movimento que necessita da pesquisa. Isso fala muito da análise. Isso fala muito do nosso percurso durante a análise. E é super interessante essa fala, muito importante no contexto da interpretação de sonhos. Realmente, Pedro, faz muito sentido. O analista precisa estar nesse lugar de uma certa humildade, né? De reconhecer também as suas limitações, de reconhecer também praticamente as suas... até onde vai, né? A possibilidade de devolver algo que faça sentido para o nosso analisando, e não precisa entregar tudo sempre, né? A gente não precisa produzir efeitos analíticos sempre. Bom, agora sim, a doutora Ana está com a gente. Tive que trocar o computador pelo celular, mas está dando certo aqui, né? Tá tudo bem, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, para poder compartilhar um pouco com a gente. Quer dizer que hoje você vai falar um pouco para a gente dessa interseção entre os psicofármacos e a psicanálise. Que tema, hein? Que coisa boa. Isso mesmo, Alexandre, tema importante, né? Com certeza. Ana, eu vou deixar então, a fala é sua, seja muito bem-vinda mais uma vez. A gente se reencontra daqui uns minutinhos ali nas interações finais, então. Ótimo. Primeiro, né, começar te agradecendo a todos que estão aqui, estão nessa terceira jornada de psicanálise. Meu nome é Ana Luísa, eu sou médica psiquiatra e vou conversar com vocês sobre psicofármaco. Qual é o lugar do psicofármaco no tratamento? Que reflexões a gente pode fazer entre a psiquiatria e a psicanálise a esse respeito? Vamos lá? Vamos começar? Então vamos. E aí, gente? Primeiro, eu gostaria só de citar que, para essa conversa, eu utilizei como referência alguns livros, tá bom? E um texto. E os livros são Ensaio de Psicanálise e Saúde Mental, que é de um psiquiatra psicanalista chamado Francisco Paes Barreto. Utilizei também o livro Psicanálise, a Clínica do Real, que tem Jorge Forbes como editor e Cláudia Rialfi como organizadora. Então, são referências bem interessantes, se vocês quiserem procurar depois para ler. E um texto também do autor Mário Eduardo Costa Pereira, que se chama Psicanálise e Psicofarmacologia, Novas Questões de um Debate Atual. Então, são referências que eu gosto bastante, que eu considero importantes, e vocês fiquem à vontade para procurar depois, se acharem interessante. Tá bom? E qual a importância, né? Fiquei pensando ao elaborar, ao estruturar essa conversa que a gente vai ter agora, qual a importância desse tema ser abordado em uma jornada de psicanálise? Então, a clínica, né? A clínica, talvez aí seja o mais importante, que as pessoas chegam usando, querendo ou necessitando usar, né, psicofármaco, ou se queixando de psicofármacos, né? Existem as parcerias que são necessárias no sentido da construção de caso, discussões clínicas que envolvem profissionais da psicanálise, profissionais da psiquiatria, né, profissionais médicos que prescrevem psicofármacos. Então, essas discussões, essas parcerias, elas podem ser importantes em alguns casos, né? Também, gente, podemos pensar
E podemos até utilizar como referencial teórico a psicanálise para traçar uma perspectiva mais crítica em relação ao excesso, né? À medicamentalização, aos processos relacionados à medicalização. E, além disso, a gente precisa de uma forma geral, conhecer um pouco. Eu defendo isso, né? Que profissionais da área de saúde mental, não necessariamente psiquiatras, precisam de conhecer um pouco a psicofarmacologia. Tá certo? Então vamos continuar essa conversa. E o que é psiquiatria? De que se trata quando a gente fala de psiquiatria? É estritamente apenas uma disciplina médica? Então, apesar de muitas pessoas, muitos profissionais defenderem que sim, eu vou numa direção um pouco diferente, talvez muito diferente, que é trazida por Francisco Paes Barreto. Ele diz o seguinte a respeito da psiquiatria, eu vou até ler uma citação dele, que não é ciência, não é disciplina, é um campo transdisciplinar por excelência, é interface, é interseção, é lugar de interseção, é lugar de articulação tensa, difícil, mutável. Então, gente, não é possível que a gente restrinja a psiquiatria ao campo da biologia, né? Inclusive, a psiquiatria, ela é a especialidade médica que é mais investigada pela sociologia, pela filosofia, né? E psiquiatria tem a ver, tem relação com psicanálise? Tem, né? A psicanálise, inclusive, já foi a principal fonte de produção teórica para a psiquiatria com a escola psicodinâmica, que é uma escola aí da psiquiatria, que por muito tempo influenciou bastante a psiquiatria. E a psiquiatria é isso, né? Ela passa por transformação ao longo dos tempos. E vamos falar então de psicofarmacologia aqui, né? De prescrições de psicofármacos. E através de qual perspectiva a prescrição na psiquiatria mais hegemônica atualmente vai se basear? Hoje, a prescrição dos psicofármacos se baseia muito na medicina baseada em evidências, que utiliza manuais classificatórios, né, no caso da psiquiatria, principalmente o DSM, que atualmente está na sua 5ª edição. E eu acredito que é importante, primeiro, entender através de qual lógica a prescrição é realizada na psiquiatria, e para a gente ter comentários a respeito disso, tá certo? E aos moldes da medicina baseada em evidência, ou da psiquiatria baseada em evidência, qual seria a finalidade do tratamento psicofarmacológico? Isso vai variar de acordo com o quadro clínico, né? De acordo com o que é chamado de transtorno, de acordo com a medicação usada. Muitas vezes vai objetivar uma melhora sintomática e remissão de sintomas, principalmente pensando aqui em quadros depressivos, ansiosos, mas muitas vezes uma resposta satisfatória de determinado quadro, como no caso da esquizofrenia, por exemplo, não vai necessariamente levar a uma remissão, né? E pode ser satisfatória mesmo não levando a remissão. A meta, colocando meta aqui, entre aspas, uma meta, em relação à melhora clínica, vai precisar de considerar efeito colateral, pensando risco, prejuízo, benefício, né, obtido com o tratamento, pensando em efeito colateral, efeito terapêutico, né? E eu falei aqui de DSM, e o que é o DSM? O próprio DSM traz algumas definições, né? Que, por exemplo, né, o DSM, a sigla significa Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é um manual que é feito pela Associação Americana de Psiquiatria, e é uma classificação de transtornos mentais e critérios associados, que são elaborados com a intenção, pelo menos, né, o que está descrito no DSM é isso, com a intenção de facilitar o estabelecimento de diagnósticos mais confiáveis, de diagnóstico desses transtornos. E aí ele passa por sucessivas edições ao longo dos tempos. Hoje a gente está no DSM-5, né, 5ª edição, e ele se propõe a servir como um guia prático, isso segundo a definição que ele traz, tá bom? Um guia que seria funcional e flexível, a princípio, para organizar as informações que poderiam auxiliar, então, o diagnóstico preciso. E aí, né, claro que a gente tem algumas críticas em relação às definições que são propostas, essa precisão, enfim. Mas o objetivo seria organizar essas informações para ter algo mais preciso, que poderia auxiliar o diagnóstico e o tratamento de transtornos mentais. Tá certo? E aí, o DSM, nas duas primeiras versões, lá de 1952 e de 1958, ele recebe uma grande influência da psicanálise na classificação proposta.
Então, como eu falei, a psiquiatria já teve muita influência da psicanálise. E com o DSM-3, que é de 1980, e aí vocês prestem atenção nessa data, 1980, tá? Ele sofre mudanças significativas nessa edição. E o texto, ele começa a abandonar as referências de cunho etiológico baseadas na psicanálise para privilegiar uma orientação que é dita ateórica, mas que, na verdade, já tem aí um apoio de teorias fisicalistas. E tem uma orientação ateórica e descritiva, tá bom? É a partir da década de 1980, e lembrando que acontece a queda do Muro de Berlim em 1989, e aí a ascensão neoliberal toma conta, e aí se tem uma retomada de perspectivas naturalistas, surgimento de novos psicofármacos, pesquisas sobre bases neurológicas da cognição, do comportamento, e esse direcionamento tem muita relação com a psiquiatria que a gente vê hoje, com o que é hegemônico hoje. E a gente vai conversar sobre ela, tá? E uma breve crítica ao que a gente chamou aqui de DSM, esse manual aqui que eu trouxe para vocês. Qual que seria uma crítica ao DSM? Primeiro, é importante a gente ressaltar que, enquanto método, ele pode ter vantagens no sentido de facilitar a comunicação entre profissionais, uniformizar critérios de validação estatística para pesquisa, né? Mas pode ter algumas problemáticas. E a problemática, ela se inicia quando o conteúdo do DSM, desse manual classificatório, é assumido como verdade última e definitiva sobre os fenômenos subjetivos. E aí, isso pode acabar a produzir uma clínica exclusivamente guiada por suas classificações e por suas descrições, tá certo? E, infelizmente, isso pode, né, a depender como se utiliza o DSM, a levar uma clínica mais empobrecida no sentido de considerar pouco o que vem de fato do sujeito e se prender muito em classificações. Então, esse seria o problema. E em relação aos psicofármacos, gente, como que se dá essa escolha de psicofármacos? Tem muita relação com esses transtornos mentais descritos no DSM, ou seja, estudos da medicina baseada em evidências vão apontar se há benefícios ou não de prescrever um psicofármaco com os transtornos descritos no DSM. Então, não são todos os transtornos descritos no DSM que têm uma indicação psicofarmacológica, tá certo? E quando tem, é importante que a gente saiba qual, né, que dose, por exemplo, e isso vai variar também com o que a gente escuta do paciente, as preferências do paciente, o que o paciente já usou antes de medicação, que resposta prévia que ele teve efeitos colaterais, né? A gente precisa de pensar em questões, por exemplo, como a frequência de administração dos psicofármacos, porque dependendo da situação, pode ficar muito difícil tomar medicação 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, por exemplo. Uma vez por dia pode ser mais interessante. Tem várias questões para a gente pensar. Idade, se é uma gestante, se o paciente tem comorbidades clínicas, no sentido de algumas doenças, por exemplo, que podem contraindicar em algumas situações determinados psicofármacos, o custo, se tem o SUS, questões financeiras precisam ser consideradas, né? Se há em qual momento do transtorno, da doença que o paciente se encontra, e uma série de coisas. E, para resumir isso aqui, né, mesmo pensando na perspectiva da medicina baseada em evidências, a gente vai conversar sobre outras visões também, tá? Mesmo pensando nessa perspectiva, a escolha do psicofármaco tem que partir de uma boa entrevista, né? Tem que partir de uma escuta, para você considerar as questões que o paciente traz, né? O que causa sofrimento naquele momento, né? Quais os medos dessa pessoa em relação a usar uma medicação. Então, a gente precisa de considerar isso, tá certo? Precisamos de pensar nessas questões e escutar, de fato, o que o paciente tem a dizer, tá certo? Então, vamos continuar aqui. O que acontece? A gente vai falar, né, das relações da psiquiatria com a psicanálise, mas a gente precisa de lembrar que existem impasses, que existem diferenças em relação à ética que orienta a psiquiatria e à ética que orienta a psicanálise, né? E aí, a gente precisa de relembrar isso, né, que muitas vezes é até uma crítica que muitos psicanalistas fazem em relação ao rumo que a psiquiatria
psiquiatria tem tomado, como, por exemplo, a intenção simplesmente de suprimir o sintoma ao invés de escutar o sintoma. Então, por aí a gente já pode pensar em éticas que vão em direções diferentes, né? Agora, o que acontece? Na psiquiatria hegemônica, tem um direcionamento que vai em direção a uma ética que é diferente da psicanálise, como a gente está vendo aqui, e a gente precisa, então, de falar sobre psiquiatria e o reducionismo ontológico. O que é isso? Quando se supõe que o sofrimento, o desejo ou a emoção seria igual a certo complexo de neurotransmissores, né, igual a neurotransmissão, a sequenciamento genético, né, supor que a vida neural teria, que a vida mental, que a vida psíquica seria igual à vida neural, supor que a vida mental seria igual à função cerebral, e apenas pensar na função cerebral para trabalhar em psiquiatria, a gente pode estar falando de um reducionismo. Isso é um reducionismo, né? Porque na psiquiatria a gente precisa de pensar mais que isso. Psiquiatria não é neurologia, né? Além disso, gente, esse rígido determinismo genético, determinismo neuronal, no sentido de, né, a genética, a neurotransmissão e só que vai levar ao sofrimento psíquico, pensar dessa forma vai levar a não considerar questões relacionadas às ciências humanas, né, como a filosofia, a sociologia, a desconsiderar a psicanálise, né? E mais do que isso, pode levar aos profissionais eliminarem a dimensão subjetiva da experiência. E aí, isso pode levar à produção de uma clínica sem sujeito. E essa é uma das críticas que os psicanalistas fazem à psiquiatria, né? Então, gente, a psiquiatria, a gente vê aí muitos enunciados que mostram pra gente que há uma busca muito rígida, uma busca muito intensa para atribuir à psiquiatria o estatuto de apenas uma especialidade médica. Sendo que para falar de sujeitos, para falar de psiquismo, a gente precisa de mais. Na minha perspectiva, né, na perspectiva da psicanálise, a gente precisa de mais do que a psiquiatria para falar de sujeito, né? Então, gente, existem limitações nesses manuais classificatórios, nesses critérios diagnósticos para se falar, né, em transtorno. E aí, um outro ponto que também traz bastante, bastante necessidade de conversa seria as limitações entre normal e patológico na psiquiatria, né? Porque muitas vezes, para a gente prescrever um psicofármaco, a gente precisa de delimitar se há ou não um determinado transtorno que tem indicação para determinado psicofármaco. E na psiquiatria, de forma diferente da medicina, o normal e o patológico não vão se fundamentar em termos biológicos. E aí Barreto, que é o Francisco Paes Barreto, a gente é um psiquiatra, psicanalista, até aqui de Belo Horizonte, que eu gosto muito do trabalho dele, e ele aponta que a psiquiatria ela não se fundamenta, né, para essa classificação dos transtornos mentais em uma norma biológica. Não há como ainda, talvez nunca tenha, uma norma biológica para a gente definir o que é transtorno mental. Ou quais são para definir o que é depressão, no sentido de critérios diagnósticos para depressão, nem critérios diagnósticos para outros transtornos. E Barreto aponta que isso tem a ver muito mais com uma norma social. Então, vamos lá. Quando a gente fala de política da psiquiatria, da ética da psiquiatria, a gente precisa de lembrar que se fala que a norma social seria estabelecida estatisticamente, mas alguns psicanalistas também defendem que colocar como objetivo, né, perseguir, atingir essa norma social seria um objetivo político, né? E a política da psiquiatria seria, então, eliminar o sintoma. De uma forma, falando aqui da psiquiatria hegemônica, da psiquiatria
que trabalha de uma forma com que há um reducionismo, né? Falando dessa psiquiatria aqui, porque a gente pode pensar em outras possibilidades de psiquiatria. Então, essa psiquiatria que vai visar a normalidade social, ela se orienta por uma ética que se coincide com a moral. Ou seja, vai eleger o universal ao invés do singular. E isso é muito importante da gente pensar sobre isso, né? Da gente pensar como a psicanálise pode entrar nesse debate. E mesmo com essas diferenças que a gente está trazendo em relação à ética da psiquiatria, à ética da psicanálise, né, da psiquiatria que muitas vezes acaba se direcionando, objetivando uma eliminação do sintoma, né, pensando mais no universal do que no singular, já a psicanálise que se orienta por o que é autêntico no sujeito, então são éticas diferentes, mas ainda assim a psicanálise precisa de falar sobre isso, de entrar nesse debate. A gente pode falar de uma possível articulação entre psiquiatria e psicanálise. Vamos ver como a gente vai fazer isso. E é claro, gente, existem situações em que o mesmo paciente é atendido por um psicanalista e por um psiquiatra, podendo, inclusive, fazer uso de psicofármaco. E existem diferenças importantes entre psiquiatria e psicanálise, como a gente viu aqui. Então, como a gente pode pensar em uma aproximação? Como falar de uma aproximação? E aqui, retomando novamente Francisco Paes Barreto, ele traz o seguinte, que a questão não é ser a favor ou contra o psicofármaco, mas sim definir qual é o lugar do psicofármaco no tratamento. Há uma diferença importante na direção, como a gente viu, na direção do tratamento em relação à orientação psicanalítica e em relação à psiquiatria, né, em relação à psiquiatria biológica. E em relação ao psicofármaco, que diferença seria essa? Para a psiquiatria, o psicofármaco visa o sintoma, né? E para a psicanálise, alguns psicanalistas elaboram que o psicofármaco visaria o gozo. Então, vamos continuar a falar disso. Então, gente, é possível falar de parcerias em psiquiatria e psicanálise? Sim, eu acredito que sim. É possível falar de interseções? Acredito que sim. E quando a gente fala em parcerias, como é que isso se dá? Existem casos, né, em que os profissionais de psicanálise podem reconhecer que precisa de um encaminhamento para psiquiatria e vice-versa, né? E essa parceria, como no caso de um paciente que é atendido por dois profissionais, um psiquiatra e um psicanalista, por exemplo, né, que a gente está falando aqui, essa parceria, ela tem uma importância no sentido de haver uma discussão, né, discussão do caso, haver um diálogo entre os profissionais, né? E a psiquiatria, a gente geralmente, não sempre, tá? Mas trabalha em encontros mais esporádicos, muitas vezes acaba tendo um olhar mais fragmentado. Na psicanálise, pensando aqui na psicanálise enquanto prática, né? Os encontros costumam ser mais frequentes, tem um acompanhamento mais próximo, e que isso pode ter, né, pode ser uma contribuição incrível quando o psiquiatra escuta as percepções do psicanalista. Pode ser muito importante. E aí, a gente pode pensar em algumas saídas para essa psiquiatria que é muito voltada para o reducionismo voltado para a biologia e apenas, né, voltado apenas para classificações. Antônio Benetti, que é um psicanalista, ele fala sobre o retorno à clínica, em relação como esse retorno à clínica fosse uma saída para a psiquiatria. O que é isso, retorno à clínica, que ele comenta? Seria o resgate da tradição clínica e da dimensão subjetiva na psiquiatria. A gente está vendo que a dimensão subjetiva, muitas vezes, né, pensando aqui na psiquiatria hegemônica, acaba ficando deixada de lado. E daí, então, para a gente pensar o psicofármaco em uma lógica que não seja necessariamente de eliminar o sintoma, mas, por exemplo, que é o que a psicanálise traz, de moderar o gozo. A gente pode pensar numa ética que não seja a da adaptação social, mas sim a da autenticidade do sujeito, uma nova contribuição da psicanálise aqui.
E a gente pode pensar numa clínica, numa psiquiatria renovada que possa enfrentar melhor os desafios da subjetividade contemporânea. Mas, ao mesmo tempo, também considero importante a gente pensar em uma psicanálise, em possibilidades de que a psicanálise entre nesse debate, né? Fale de psicofarmacologia, olhe para isso. E existem pessoas existem autores, existem profissionais, existem psicanalistas que vêm fazendo isso. E um deles tem um profissional chamado Mário Eduardo Costa Pereira, que também é um psiquiatra psicanalista, e ele tem um texto muito interessante que se chama Psicanálise e Psicofarmacologia, Novas Questões de um Debate Atual. E aí, gente, nesse texto dele, ele defende a importância de um posicionamento por parte da psicanálise nesse debate em relação à psicofarmacologia. E sim, né, a gente está dizendo aqui que realmente, quando a gente fala em critérios de melhora em relação ao uso de psicofármacos, tem muito a ver com o sentido de eliminação pura e simples dos sintomas, né? Mas é possível a gente pensar mais, é possível que a psicanálise comece a elaborar as suas próprias concepções em relação a isso, em relação à psicofarmacologia. É necessário, então, que a psicanálise, conforme ele defende, enfrente os desafios que surgem na contemporaneidade, que surgem, por exemplo, com a psicofarmacologia. E a psicanálise, ela pode e deve estar nesse debate. E aí, gente, é importante, por exemplo, né, que a psicanálise se interrogue, né, que elabore quais as relações entre sintoma, psicofarmacologia e subjetividade. Tem um psicanalista chamado Pierre Fedida que disse assim uma certa vez, foi até numa passagem dele no Brasil, ele disse o seguinte, ele é um psicanalista francês, ele disse que a psicofarmacologia é algo importante demais para que nós nos demos ao luxo de deixar que os psicofarmacologistas a façam sozinhos. Então, os psicanalistas, né, os profissionais de saúde mental, de uma forma geral, também precisam de entrar nesse debate, estudar psicofarmacologia, entender sobre psicofarmacologia, pensar nesses processos sociais relacionados ao uso excessivo de medicação, por exemplo, pensar nas possibilidades terapêuticas dos psicofármacos, né? Fazer elaborações a respeito disso. E é muito importante também que a psicanálise reflita, elabore sobre o discurso que acompanha a prescrição, no sentido de que o médico que prescreve o psicofármaco diz a respeito daquela prescrição e como o que o médico diz a respeito da prescrição pode influenciar, inclusive, na resposta terapêutica. E alguns psicanalistas defendem, e eu considero muito interessante essa proposta, alguns psicanalistas vão defender que a relação transferencial pode influenciar, inclusive, na resposta terapêutica ao psicofármaco. O que seria o efeito placebo, por exemplo? Um placebo, a gente sabe que o efeito placebo é um efeito poderoso, por exemplo, quando a gente está falando de antidepressivo, né? E a psicanálise, ela pode falar mais disso, ela pode pensar mais nisso. E se há diferenças, né, no que um médico diz a um paciente no momento da prescrição, isso pode gerar diferenças até terapêuticas, né? Por exemplo, o médico pode dizer, ao prescrever um psicofármaco, que o sofrimento mental daquele paciente é devido apenas ao organismo, que é estritamente orgânico, biológico, que não é necessário, então, procurar nenhuma relação desse sofrimento mental com a subjetividade. Problemático. E isso vai ser muito diferente de um médico que diz que um psicofármaco pode levar a um alívio daquele sofrimento psíquico, mas que é necessário que o paciente coloque em questão os significados dos surgimentos dos sintomas, né, que fale deste sofrimento naquele momento de sua vida, né? E, inclusive, gente,
tem várias possibilidades da gente pensar em como a psicanálise pode entrar nesse debate, né? E uma outra questão que pode ser trabalhada seriam quais os efeitos subjetivos concretos, que nas palavras do Mário Eduardo Costa Pereira, ele diz o seguinte, que é questionar quais os efeitos subjetivos concretos em uma pessoa que teve seu sofrimento psíquico alterado pela introdução de um agente farmacológico. E uma outra questão importante para o diálogo entre psicofarmacologia e psicanálise seria qual o papel e qual a estrutura transferencial intrínseca aos efeitos chamados de placebo. Como a relação transferencial interfere nisso? Como a gente pode relacionar efeito placebo com a relação transferencial? E além disso, cabe à psicanálise também interrogar, refletir sobre os limites de uma abordagem tão pragmática e reducionista, que é muitas vezes feita na psiquiatria. Quais seriam os limites disso, né? Quais seriam os limites de uma psicofarmacologia que visa apenas calar o sintoma, né, que aqui, a depender do discurso que acompanha o psicofármaco, acaba impedindo que a singularidade do sujeito seja levada em conta, como, por exemplo, no caso de um médico que diz que o remédio vai resolver todos os problemas, ou que a doença mental, o transtorno mental, o sofrimento mental é causado exclusivamente por um desequilíbrio de neurotransmissão, né? Ou seja, que não implica o sujeito no próprio sofrimento, né? Eu acredito que há muitas possibilidades da psicanálise entrar nessa conversa. Eu defendo isso, considero muito importante. Eu acredito que isso muda a clínica psiquiátrica, inclusive. E acredito também que os profissionais de psicanálise possam refletir, elaborar, teorizar sobre isso. E, né, isso também vai ter efeito na clínica psicanalítica, por exemplo, das pessoas que fazem uso de medicação. Né? Quais os efeitos simbólicos daquele uso da medicação para aquele paciente? Porque não são os mesmos. A gente vê que é muito interessante. Até o nome da substância, a palavra que nomeia um determinado fármaco, ou um nome comercial, ou um nome da substância em si, que isso pode gerar efeitos subjetivos também, né? Como, por exemplo, uma pessoa que toma o mesmo remédio da mãe. A gente vê, claro que os impactos vão ser diferentes, né? Não tem como a gente dizer uma teoria que sirva para todos os casos de pessoas que tomam o mesmo remédio da mãe, por exemplo. Mas escutar isso, né? Que relação que tem, né? Pessoa que usa o remédio tem o mesmo nome do remédio da mãe e escolhe, não quer, por exemplo, deixar de tomar aquele remédio. O que isso tem a ver com as questões subjetivas? O que a gente pode falar a respeito do inconsciente? Como o inconsciente tá ligado aí, né? Então, tem muita coisa para a gente refletir em cima disso. E costuma ser bem interessante quando a gente muda um pouco o olhar, assim, pelo menos na minha prática, eu considero muito interessante. E aí, vamos lá, falando novamente desse psiquiatra e psicanalista Mário Eduardo Costa Pereira, é interessante porque ele propõe algumas saídas, sabe? Algumas outras direções em relação a essa psiquiatria. E ele se pergunta, né, o que seria uma outra psiquiatria diferente dessa psiquiatria que é ancorada apenas em um recorte exclusivamente fisiopatológico do transtorno. O que pode ser proposto para além disso? Como voltar a uma psiquiatria em que a palavra do outro não seja simplesmente utilizada para confirmar ou refutar uma hipótese prévia, né? Não seja simplesmente utilizada para checar critério diagnóstico de um transtorno. Que seja escutada no que há de singular também naquele sujeito, né? E uma direção seria, então, construir uma clínica que permita, né, que o psiquiatra se surpreenda com a palavra, com o sintoma, que cada encontro possibilite o surgimento de algo novo, não previsto em protocolos, não previsto nas estatísticas, nos critérios diagnósticos. Ele aponta, inclusive, gente, que uma psiquiatria vista com esses olhos não seria uma psiquiatria antibiológica, que, pelo contrário,
né? Ele traz o seguinte, que é uma frase que eu gosto muito também de utilizar nesses encontros, ele diz o seguinte, o Mário da Costa Pereira, que seria colocar tanto o diagnóstico quanto o tratamento farmacológico a serviço de uma concepção de sujeito que não se reduz a uma descrição biológica. Ou seja, o que ele está falando aqui? De uma aposta na singularidade, mesmo que se utilize psicofármacos, é possível apostar na singularidade. Existem efeitos aí da neurotransmissão que muitas vezes vão ser comuns ou que a gente vai poder descrever de uma forma universal, sim. Mas existem também questões subjetivas, autênticas, relacionadas, por exemplo, à relação transferencial que se estabelece no contexto da prescrição, aos efeitos simbólicos de um nome de um fármaco, por exemplo, né? Aos efeitos simbólicos de estar tomando um fármaco, que isso representa na subjetividade daquele sujeito, né? Representa uma relação de dependência, né? Como um psicofármaco, uma pílula que vai resolver todo e qualquer mal. Isso pode levar a uma alienação, o sujeito pode se desimplicar, né? Pode deixar de se implicar nas próprias questões. Então, é possível utilizar uma medicação, prescrever uma medicação, sim, mas sem deixar de levar em conta um processo que leva, né, a uma escuta de uma singularidade, que possibilite que o sujeito se implique, se responsabilize pelo próprio sofrimento, que pense também nas questões sociais relacionadas ao sofrimento, as questões socioculturais, as questões familiares, que se considere a existência do inconsciente na clínica, né? Inclusive na clínica da prescrição. E aí, né, a gente também pode lembrar que nos últimos anos há uma proliferação excessiva de novos diagnósticos, né, rearranjos aí das classificações, existem processos de medicamentalização, né, no sentido do uso excessivo de psicofármacos, a gente precisa pensar nos processos de medicalização. O que é medicalização? Que é diferente da medicamentalização. Medicalização seria começar a atribuir à medicina, ao campo da saúde, ao campo da doença, questões que anteriormente não tinham relação com a saúde ou com doença. E a psicanálise, ela pode entrar nesse debate, né, desses processos relacionados à medicalização, à medicamentalização, que é o uso excessivo. A medicamentalização, aí sim, seria mais relacionada ao uso excessivo indiscriminado dos psicofármacos. Mas no processo de medicalização, né, no sentido de tornar doença o que antes não era visto como doença, pode levar a um aumento do consumo de medicações também, né? A gente pode trazer, por exemplo, como problematizar o excesso de diagnósticos de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Questionar como isso tem a ver com uma medicalização que leva a uma medicamentalização, né? E começar a pensar como que alguns sintomas, na verdade, se referem a conflitos psíquicos, se referem a questões autênticas dos sujeitos, porque uma dificuldade de atenção de uma pessoa não é igual a uma dificuldade de atenção de uma outra pessoa, na maioria das vezes, né? Inclusive, tem psicanalistas que propõem a gente pensar no TDAH como sintoma ao invés de transtorno, né? Como a dificuldade de atenção, como ela se dá e como isso fala da singularidade do sujeito. Como isso pode ser uma manifestação do inconsciente, essa dificuldade de ficar atento a determinada coisa. Então, tem muita coisa para a gente pensar, tem muita contribuição da psicanálise no campo da psiquiatria, tá certo? E, no final das contas, gente, mais que a psiquiatria esteja indo muito na direção do reducionismo biológico aí, né, mesmo assim, persiste a indagação do sujeito, de cada indivíduo, sobre suas questões. Por mais que possa ficar aí, a princípio, alienada à medicação, né, não se responsabilizando pelas questões no sentido de atribuir a um diagnóstico, a uma medicação, a responsabilidade por resolver todas as suas questões. Por mais que isso pode acontecer a princípio, se a gente olhar a fundo, se a gente escutar mais, o indivíduo ele continua se indagando sobre seus fantasmas, com a relação do que muitas vezes não se pode falar a princípio, do que um sofrimento não cabe nas classificações,
né? Ele se interroga de algo que é singular em relação à existência desse indivíduo, desse sujeito, né? E há um sofrimento que muitas vezes só é possível de ser apaziguado. Aqui eu nem estou falando de ser remetido, de ser suprimido, não, de ser apaziguado. Há sofrimentos que a via, né, para encontrar algum apaziguamento vai ser quando um sujeito se inclina, se dispõe a ouvir um outro sujeito, né? E possibilitar que a sua dor, que o seu sofrimento seja colocado em palavras, ou seja, até trocar esse sofrimento que está muito intenso por uma boa história, né? E aí, a busca da psicanálise em implicar a singularidade da pessoa em relação ao seu desejo tem muito a contribuir à prática psiquiátrica, inclusive a prática psiquiátrica no sentido da prescrição de psicofármacos aqui. Não é porque psiquiatria não é só isso, mas realmente psicofarmacologia tem papel de destaque na psiquiatria muitas vezes, e pensar qual o lugar do psicofármaco nisso. Será que é central? Ou será que é uma das ferramentas terapêuticas? Uma das possibilidades, mas que não é a única? Eu prefiro pensar dessa forma. Não, não no sentido de um lugar central e praticamente exclusivo, que é o psicofármaco, né? Que vai ser. Não, tem mais coisa para a gente pensar. E mesmo pensando no psicofármaco, como que isso se articula com a subjetividade desse sujeito? Né? Como que isso tem a ver com a relação transferencial? No caso a caso, né? Pensar em questões que são autênticas. Pensar na autenticidade dos sujeitos. E é isso. Muito obrigada. Fico disponível aí para vocês. Doutora Ana, que mensagem, que incrível a tua fala, muito agradável, porque trouxe para a gente um senso de responsabilização, né, entre essa relação da escuta do sujeito e, ao mesmo tempo, a importância, às vezes, de olhar também para essa questão da medicalização. Enfim, parece muito, eu te diria, em termos psicanalíticos, faz muito sentido para nós. Né? É muito importante a gente também escutar de um outro lugar, né? Um outro lugar de fala, que é o lugar dos psiquiatras, como você, né? Assim, claro que os comentários aqui foram assim, olha, doutora Ana, poderíamos replicar você por todo o país, né? Assim, estamos carentes de pessoas com essa visão sua na psiquiatria. Não estamos julgando, né? Não se trata de um julgamento, mas é a oportunidade que o espaço dá para que a gente possa falar abertamente sobre essas questões, para que as pessoas também conheçam, né, exatamente o que é a psiquiatria na contemporaneidade, como que ela também pode ajudar a psicanálise. E você tocou num ponto interessantíssimo, que é essa importância, talvez, de um trabalho multidisciplinar, que é tão importante e que nem sempre a gente consegue fazer, não é possível, mas que faria muita diferença, inclusive, no tratamento e no acompanhamento dos nossos pacientes, assim, tanto em termos de tratamentos quando necessário, né, com os psicofármacos, quanto dessa escuta do sujeito que poderia contribuir, ser uma via de mão dupla em todos os sentidos. Falando em convidados, temos convidados aí, além dos gatinhos, temos os cachorros, os pets. Ai, ai, ele é outro jeito, eles ficam correndo pelas escadas aqui. Mas vamos lá, eu reservei alguns comentários aqui, tem vários comentários de alguns participantes aqui hoje da jornada. Vamos começar pelo Gabriel. O Gabriel está dizendo assim, assim vê-se um caráter reduzido ao paliativo. A psicanálise entende as doenças como produtos da mente e não do cérebro. Essa é a virada da psicanálise. Ele traz um comentário que eu acho que casou muito com a tua fala, né? Você, inclusive, falou um pouco sobre isso, né? Inclusive, citando a questão do TDAH também. O quanto a gente olha para o TDAH muito mais como sintoma do que necessariamente como um transtorno. É interessante essa abordagem. Você quer comentar alguma coisa sobre essa fala do Gabriel, apesar que você já explanou bastante sobre isso? Considero muito interessante isso que o Gabriel falou. Inclusive, Freud, ele causa uma ruptura mesmo, né? A partir do momento que ele coloca que nós não temos consciência de tudo que se passa no nosso psiquismo, que propõe o inconsciente, há uma ruptura. Isso pode ser abrangido, né, de forma mais geral a isso que Gabriel está trazendo, né? Que existe
a mente, não no sentido de um cérebro, né? Não no sentido que o cérebro muitas vezes está relacionado a uma consciência no sentido de ter acesso a tudo, de uma racionalidade, né? E não necessariamente se trata disso, né? E no sofrimento mental a gente vê que muitas vezes não se trata dessa consciência tão racional, dessa coisa que pode ser descrita sempre, que a pessoa sempre tem acesso. Então, escutar para além disso, né? Para além do que a psiquiatria faz no sentido dos critérios diagnósticos ou da neuroquímica, escutar essa mente, esse inconsciente até, pode dar muita coisa interessante, muita coisa importante, pode ser muito terapêutico, né? Pode fazer um barulho muito bom. Com certeza. Olha, vamos olhar o comentário do Pedro. Pedro disse assim: estou achando muito interessante essa apresentação, pois me admito como uma pessoa que tem um leve recuo e preconceito com a clínica psiquiátrica, tanto por experiência própria quanto por conhecimento geral. Me parece também fazer muito sentido o comentário do Pedro e eu fico feliz, né? Acredito que o sentimento é recíproco, né, doutora Ana? Que esse espaço tenha contribuído para desconstruir um pouco tudo isso também. Sim, eu acho muito importante que a gente fale sobre uma outra psiquiatria, porque muitas vezes o que tem mais espaço é essa psiquiatria hegemônica mesmo, né? Eu também tenho críticas a essa psiquiatria, né, como eu trouxe aqui, que muitas vezes seguia pelo reducionismo biológico. Então a gente pode falar através de outras perspectivas e ter esse espaço para falar dessas perspectivas diferentes é muito importante. Vamos lá. Temos mais um também. O Charlie diz que na experiência dele na escola, ele percebe que os adolescentes estão sendo medicados sem efetivamente serem ouvidos. Ele pergunta como você avalia a prescrição indiscriminada da Ritalina. Pois é, eu considero também, eu concordo com você, Jader, que isso acontece muito, né, de não se escutar e já se medicar, né, que tem muitas questões envolvidas com a prescrição de Ritalina que precisariam ser ouvidas antes, né, e isso é um problema muito sério. Inclusive, assim, não só no TDAH, mas também tem um transtorno que é chamado de transtorno opositor desafiador, TOD, que também é muito diagnosticado em adolescente, né, que já aconteceu em alguns momentos de eu atender pessoas, crianças e adolescentes medicados com psicofármacos, e que a irritação, a desobediência, ou enfim, outras questões que passavam, tinham a ver com questões muitas vezes familiares, por exemplo, de ser um sintoma familiar. Né, tiveram situações, depois de uma conversa com a família, né, com uma criança, que a criança conseguiu dizer que ficava nervosa e irritada, porque ela tinha medo de perder a mãe. E a mãe, a partir disso, dessa conversa, começou a conversar, a falar com o menino, explicar que ela não ia embora, e foi possível diminuir até a suspensão da medicação, sabe? E essa irritação, essa desobediência era muito mais sintomática, sabe? Então, assim, se a gente não escutar, nossa, a gente perde muito e corre o risco de fazer iatrogenia, de prejudicar, inclusive, né? Porque, assim, a gente tem que lembrar, tá, existem as indicações das medicações, sim, mas existem efeitos colaterais possíveis. E eu acredito que o efeito colateral mais importante aqui, abrangendo, seria justamente quando o psicofármaco é prescrito como a única solução e deixa de se ouvir, né? O principal problema. Interessante esse ponto, né? Muito bom. O Pedro já agradeceu a sua fala, a reflexão, mais uma vez. Temos mais perguntas. A Cida diz o seguinte: a psicanálise trata dos sintomas, ou seja, questões subjetivas, e a psiquiatria trata a parte dos sintomas a nível orgânico, biológico. Você quer voltar a responder isso? Eu escutei isso na sua fala, né, durante a apresentação. Eu até escutei isso na sua fala, que não existe esse reducionismo biológico e tudo, mas é interessante explicar isso para ela. Assim, acontece que muitas vezes a psiquiatria ela carrega esse discurso, né? Das origens biológicas, dos transtornos mentais. Então, se há um problema biológico, então, obviamente, teria que ser resolvido com alguma coisa que é química, que é, né, com um remédio, por exemplo. Só que a maioria dos transtornos mentais existem, né, pode existir sim um componente biológico, mas não apenas isso, né? E assim, até as relações de causalidade, dizer que determinada modificação biológica vai causar
um transtorno mental, e isso não está bem estabelecido na maioria das situações, sabe? Então a gente tem que lembrar disso. E aí, só que aí o que acontece? Muitas vezes, infelizmente, se usa esse argumento de uma desordem biológica para justificar que a única saída possível seria o psicofármaco. Mas isso aí é uma estratégia, às vezes, da indústria farmacêutica, né, da Sim, discurso da psiquiatria reducionista, mas a gente precisa de lembrar que não é por aí. Inclusive, as próprias definições de transtorno mental guardam um componente muito mais relacionado à moralidade, ao social, do que à biologia. Tanto é que os transtornos mentais, as definições mudam com as mudanças da sociedade. Né? Tabagismo já não foi considerado doença. Né? Existe um termo que considera o tabagismo como uma doença, e antes não era. E existem coisas que eram doenças antes e que hoje não é mais. Então você vê como é que são definições que têm muita relação com o social, com o moral, né? São relações muito profundas, né, Ana? Mas além disso, eu fiquei pensando até, por exemplo, na prática clínica, a gente vê muitos analistas, jovens analistas, inseguros, que muitas vezes na impossibilidade de ter uma escuta verdadeira desse sujeito, eles buscam muitas vezes esse suporte de e aí, você está fazendo tratamento com um psiquiatra? Você já está tomando algum medicamento? Não, e quase que empurra esse paciente para um tratamento, sabe, com os psicofármacos, porque ele não se sente seguro o suficiente para essa escuta inicial desse sujeito e para que esse próprio sujeito, esse próprio analisando, depois ele se perceba nessa necessidade de, olha, está tudo bem, mas a angústia continua e eu vou continuar aqui o meu processo de análise, que é muito importante, mas eu preciso de um suporte, aí talvez seja o momento em que ele vá buscar um suporte com um outro profissional, no caso, o psiquiatra, para poder fazer o uso dos psicofármacos. Então eu vejo muitos colegas, assim, nessa insegurança do dia a dia fazendo isso, sabe, assim, quase que empurra, né? Fala assim, eu não estou dando conta de você, vai lá. Mas vamos lá. Tem uma pessoa que parece sua fã aqui, que é a Brenda, né? Ela diz sensacional, Ana, sempre aprendendo muito com você. Que legal, Brenda, que bom. Lindo. Fico muito feliz. Tem muitas reflexões aqui. Nós temos outras questões aqui. Apareceu também uma questão da Eduarda. Ela disse que diagnósticos precoces temos, e pensar a psicanálise como ferramenta da psiquiatria é incrível, porque temos a crença de que até o momento apenas o TCC seria utilizado. Você gostaria de fazer algum comentário sobre essa fala da Eduarda? Sim, pois é. O que acontece? Na psiquiatria, principalmente pensando nos psiquiatras que se orientam só pela medicina baseada em evidências, muitas vezes se indica a TCC como primeira linha, enfim. Eu tenho minhas críticas a isso, né? Não no sentido de deslegitimar, não, nada disso. E acaba que até os termos, o direcionamento, a ética da terapia cognitivo-comportamental vai muito na direção da psiquiatria, pensando nesse reducionismo, no sentido de remissão, de supressão de sintoma, ao invés de ouvir esse sintoma, né? Então, vai numa direção bem parecida, pensando nessa psiquiatria mais reducionista. Mas dá para a gente pensar em outras possibilidades. Inclusive, assim, esses textos que eu citei, a maioria deles foram escritos por psiquiatras, psicanalistas, assim, muito incríveis, sabe? Eu, no meu primeiro ano de residência, tive preceptores que são psiquiatras e psicanalistas, que são, assim, que influenciaram muito, né, o que eu penso em relação à psiquiatria. Então, dá para a gente pensar através de outra perspectiva também. Que incrível. Muito bom. Temos aqui vários agradecimentos, contribuição enriquecedora, obrigado, da Valéria. Temos da Márcia, maravilhosa a sua fala, doutora Ana. Temos aí também a fala do Gabriel, que já tinha participado, mas a Cida também já falou. E eu queria compartilhar uma fala do Alexander. Ele disse, com respeito aos fármacos, o livre mercado não criou um novo tipo de economia que não leva em consideração os seus efeitos sobre a dimensão subjetiva da sociedade? Uma pergunta bem complexa, né? Com respeito aos fármacos, o livre mercado não criou um novo tipo de economia que não leva em consideração os seus efeitos sobre a dimensão subjetiva da sociedade? Sim, pois é. E, inclusive, isso aí me remete muito a algumas críticas em relação ao modelo econômico neoliberal, né? Uhum. Porque a própria psiquiatria, ela vai na direção disso. A gente pode até pensar no neoliberalismo ter, de alguma forma, produzido, né, algumas teorias aí que, inclusive, até
vão ao encontro do neoliberalismo e são convenientes a ele, porque uma coisa que eu considero muito interessante é a gente pensar que, assim, na psicanálise, a ideia de conflito psíquico é muito importante, né? E já nessa psiquiatria mais reducionista, já na indústria dos psicofármacos, tenta-se eliminar essa ideia de conflito psíquico, né? E como que isso é conveniente ao sistema? Então, o conflito psíquico, ele vem também, que ele reflete também as inconsistências das questões sociais, as inconsistências, né, no sentido de leva a questionamentos em relação às regras, ao modelo socioeconômico, e não é conveniente ao sistema neoliberal pessoas que conflitam, que questionam a regra, que questionam a lei, né? Então, essa coisa mais alienada, no sentido de mais individualista, no sentido assim, a questão é biológica, tem a ver com você, especificamente, isso faz com que as pessoas não reflitam como o sistema, né, impacta no próprio sofrimento também. Então, tem muita coisa pra gente falar. Tem um livro muito bom sobre isso, que eu tenho digo sempre, assim, que é do Christian Dunker como organizador, eu acho. Neoliberalismo como gestão de sofrimento psíquico. Eu acho que é isso o título mesmo, até depois eu pesquiso aqui. Excelente. Muito bom. O Victor disse, ele esclareceu muitos pontos que ainda estavam nebulosos sobre o assunto, agradeceu, muito obrigado. E aí, para a gente poder ir encerrando, eu vou compartilhar uma última perguntinha, que é a pergunta da Eliane. Existe uma lei que proteja os interesses do paciente, ainda mais se for criança, precisa da autorização dos pais? Isso vai variar muito com relação do que é. O que é esse interesse, assim, se tem, por exemplo, risco de vida ou não, né? Isso vai depender muito. Em geral, pensando aqui no nosso contexto, a prescrição geral tem que ser presença dos pais, mas não apenas. Adolescente, por exemplo, se você considera que o adolescente tem autonomia e não está numa situação de risco de vida, como não está com ideação ativa de suicídio e não está pensando em se matar agora, por exemplo, né? E não está com esse risco aí, a gente calcula que não é esse risco, e ele pode se responsabilizar por pressão de medicação. Tem na clínica de investimento constitucional, por exemplo, na medicina, um adolescente pode, mas isso tem que ver com a autonomia dessa pessoa. Doutora Ana, que momento incrível, que enriquecedor a tua fala, que enriquecedor tudo isso que você compartilhou com a gente. A tua fala foi uma fala muito leve e, ao mesmo tempo, muito, assim, eu concordo com os meninos, assim, muito humana. Tem essa coisa de ter sido uma fala muito humana, né, assim, em todos os sentidos, assim. Eu queria que você aproveitasse a oportunidade, assim, a gente vai se reencontrar depois no painel dos convidados, uns minutinhos ali para a gente poder fazer esse CR do nosso encontro, da jornada, às 13 horas, mas de qualquer forma, eu queria que você aproveitasse para poder também comentar, quem tiver interesse em fazer os cursos, você fala muito sobre os psicofármacos nos seus cursos, né, essa interseção com a psicanálise, a psiquiatria, como é que eles te procuram, onde eles te acham? Comentar um pouquinho isso. Agradecer a vocês, né, por tudo. Pedir desculpa pelos problemas técnicos. É ao vivo, acontece. Mas o áudio ficou legal, né? Deu para escutar direitinho. Deu. E aí, então, eu faço trabalho, principalmente no Instagram, né? Tá o arroba aí embaixo. E lá eu divulgo os meus cursos. Até então, eu estou trabalhando com 2 cursos. O que está aberto é o de psicofarmacologia, né? E eu estou em curso aí com o de psicopatologia. Mas o de psicofarmacologia eu procuro, venho trazendo, sim, a medicina baseada em evidências, a neurociências, mas não só, porque muitas vezes a psicofarmacologia fica muito voltada para os protocolos terapêuticos, né, que são importantes para neurociências, para as pesquisas relacionadas à medicina baseada em evidências, mas eu proponho trazer outras reflexões também, como essa que eu trouxe hoje, né, falar dos processos relacionados à medicalização, à medicamentalização, pensar as questões relacionadas à subjetividade, quais as interseções disso, da psicofarmacologia com a psicanálise, né? Como é que a gente pode pensar, como é que a gente pode falar de questões socioeconômicas, sociais, culturais, como que isso interage com o sujeito que usa o psicofármaco, né? Essas questões relacionadas ao modelo socioeconômico, por exemplo. Então, eu venho falando disso e convido vocês para darem uma olhada aí no meu trabalho lá no Instagram, tá bom? Olhar e
Quem tiver interesse em aprofundar isso, pessoal, aproveita, é um espaço muito bom para isso, e ter a oportunidade de participar de um curso a partir desse lugar de escuta de uma pessoa com essa sensibilidade que a doutora Ana tem, é imprescindível, é importantíssimo para o nosso percurso, para essa conciliação desses saberes que nós buscamos, né? Nós, em psicanálise, a gente está sempre, assim como a gente contribui com outras áreas, em outras discussões, né, que aparece, a psicanálise está muito inserida em várias questões políticas e sociais, mas a gente também aprende muito com outras áreas de conhecimento, e a gente tem muito a aprender com você e com outros colegas assim. Doutora Ana, muito obrigado pela tua fala, pela presença, a gente se reencontra daqui a pouquinho. Pessoal, isso, quem quiser, acompanha a doutora Ana lá no Instagram, corre lá, @ana.psiquiatria, e seguimos juntos aqui na próxima etapa da nossa jornada. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Luana, eu preciso dizer para você que eu concordo. O encontro está riquíssimo. Foi delicioso começar com essa escuta dos sonhos, ver o quanto também nós, nesse processo de escuta e de interpretação, também temos um trabalho parecido com isso, com o que a doutora Ana trouxe para a gente, que é essa escuta qualificada, essa escuta do sujeito, e não nos anteciparmos, assim como muitas vezes a gente reclama que os médicos, alguns psiquiatras se antecipam na prescrição de medicamentos, a gente também tem que estar atento com esse lugar de não se antecipar nas interpretações psicanalíticas. Eu acho que o José trouxe isso bem interessante para a gente. Incrível, está tudo incrível, e vocês sabem, para a gente poder dar sequência agora nessa jornada, é intensa, mas está preparada com muito carinho. Vou abrir espaço para que a gente possa chamar a nossa próxima convidada agora, direto lá da região dos Lençóis Maranhenses, ali em São Luís. Me permitam aqui só apresentar aqui uma breve